As batalhas espirituais finais 10. O título Batalhas Espirituais Finais não sugere a tomada de um arsenal de armas materiais, como metralhadoras, canhões, mísseis, etc., nem de estratégias terrenas de combate, mas aquilo que é significado pelo próprio termo espirituais, notadamente quanto ao aspecto do que é invisível e imaterial, conforme se depreende das palavras do apóstolo ao definir o tipo de guerra em que somos empenhados por Deus, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. 2 Coríntios 10, versos 3 a 6. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Efésios 6, versos 10 a 20. Quanto mais avançamos com este assunto das batalhas espirituais, mais ficamos convencidos pela verdade das Escrituras, que a vitória nesta guerra não consiste necessariamente na prosperidade de uma pessoa ou mesmo de uma nação, em relação à economia, finanças, saúde, segurança, educação, etc., mas em sermos ricos na graça de Jesus independentemente de nossas circunstâncias presentes. Estas é uma forma mundana e carnal de se considerar a realidade. Por isso, somente encontramos nas Escrituras o testemunho tanto da verdade quanto da realidade em relação à humanidade, pois é o próprio Deus revelando através dos profetas, de Jesus e dos apóstolos, qual é a real condição da humanidade perante Ele, que há de jazer nas trevas do pecado, e isto é algo universal e não um privilégio de uns poucos. Quando os profetas se levantavam para protestar, da parte de Deus, contra as condições pecaminosas prevalecentes não somente no mundo, mas inclusive na própria nação escolhida de Israel, eles sempre indicavam que este era um caso perdido quanto a se ter esperanças de melhora, enquanto não se manifestasse o reino do céu em toda a sua plenitude, depois de o Messias se manifestar em sua primeira vinda, e formar um povo santo para Deus, e depois em sua segunda vinda consolidar definitivamente o plano de restauração de todas as coisas. É vão, portanto, colocar nossa esperança de melhora do mundo, antes de Jesus se manifestar em sua segunda vinda, porque nenhum governante ou juiz terá o poder de fazê-lo, e conte-se também a cauaculdade inerente que possuem as instituições humanas para corromper a conduta e o caráter daqueles que assumem posição de poder, pelas próprias circunstâncias que os rodeiam, com aqueles que, acostumados a esvaziar por fraude o erário público, sempre se esforçarão para conduzir a posição de poder àqueles que atendam aos interesses espúrios deles e deles próprios. Veja o livro do profeta Miqueias, e veja se não é exatamente isto que ali se descortina. Mas, em meio a tudo isto, Deus permanece no comando, e bem irá a todo aquele que fundamenta sua esperança somente em Cristo e na sua graça. Somente um viver na graça pode nos conduzir a uma correta compreensão desta realidade e verdade apontadas, e isto é muito necessário para um viver vitorioso no Espírito, mantendo a paz de Jesus em nossa alma, a par de todas as circunstâncias existentes neste mundo mau, que não se conduz, e nem mesmo pode se conduzir segundo os mandamentos de Deus. Daí a importância de se exercitar a graça, para que possamos crescer na mesma, e sermos mais e mais enriquecidos espiritualmente para a glória de Deus. Um santo em seu temperamento correto tem sua alegria em se empenhar no exercício de sua graça nos meios ou deveres que lhe são designados por Deus. Fiquei feliz quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, verso 1. Seu coração saltou com o movimento. Quando alguma ocasião o desvia da comunhão com Deus, embora ele nunca desfrute muito dela,
mas não é bem-vindo e desagradável para ele. Quanto a vocês, que costumam estar em suas lojas de manhã à noite, como é tedioso estar alguns dias no exterior, embora entre bons amigos, porque você não está onde está o seu trabalho chamado. Um cristão no dever é aquele em sua vocação, por assim dizer em sua loja, onde ele deveria estar, e, portanto, longe de ser tedioso. A religião não é tão onerosa para ninguém, como para aqueles que são raros em seu exercício. O uso faz coisas pesadas leves. Quase não sentimos o peso de nossas roupas, porque nos servem e são usadas diariamente por nós, enquanto mesmo o peso em nossos ombros nos incomoda. Os discípulos, quando recentemente entraram nos caminhos de Cristo, não podiam orar muito ou jejuar por muito tempo. As garrafas eram novas, e aquele vinho muito forte, mas com o tempo que eles caminharam alguns anos, eles se tornaram poderosos em ambos. Tu reclamas que o caminho do céu é áspero. Ande com mais frequência nele, e isso tornará mais suave. Se este constante exercício da graça fosse mais problemático para a carne, que é a única reclamante, a doce vantagem que isso acumula para o cristão recompensará abundantemente todo o seu trabalho e dores. O exercício da tua graça aumentará a tua graça. A mão do diligente enriquece. O homem previdente conta o perdido que poderia ter sido obtido, não só quando seu dinheiro é roubado de seu peito, mas quando está lá não aplicado. Tal mercadoria, diz o comerciante, se eu tivesse comprado com aquele dinheiro em minhas malas, me traria muito ganho, que agora está perdido. Assim, o cristão pode dizer, meu conhecimento nascente, se eu seguisse para conhecer o Senhor, poderia ter se espalhado por um longo dia. Eu tenho mais compreensão, disse Davi, do que todos os meus mestres. Como ele conseguiu isso? Ele lhe dirá nas próximas palavras, pois os teus testemunhos são a minha meditação. Salmo 119, verso 99. Ele estava mais no exercício do dever e da graça. Os mais sagazes nem sempre são os maiores estudiosos, porque seu estudo não é adequado às suas faculdades. Nem sempre provam que é o homem mais rico aquele que se estabelece com maior estoque. Um pouco de graça bem administrada pelo exercício diário aumentará, quando a maior graça negligenciada decairá. À medida que o exercício aumenta, evidencia a graça. Quer um homem saber se é coxo ou não, que se levante. Ele será satisfeito antes por uma volta em uma sala, do que por uma longa disputa, se ele ficar quieto sentado. Você desejaria saber se você ama a Deus? Seja frequente em exortar atos de amor. Quanto mais o fogo é explodido, mais cedo é visto, e assim com todas as outras graças. Às vezes, a alma se questiona se tem alguma paciência, alguma fé, até que Deus venha e a coloque em um estado de aflição, onde ela deve exercer esta graça ou perecerá. Então a alma parece como alguém que pensa que não pode nadar, mas sendo lançado ao rio, unindo então todas as suas forças, ele se esforça para nadar até a terra e vê o que pode fazer. Quantas vezes ouvimos os cristãos dizerem, eu pensei que nunca poderia ter suportado tamanha dor, confiado em Deus em tamanha dificuldade. Mas agora Deus me ensinou o que pode fazer por mim e o que Ele tem feito em mim. E isso você poderia ter sabido antes, se quisesse mais frequentemente despertar e exercitar a sua graça. O exercício da graça convida Deus a comunicar-se a tal alma. Deus põe o cristão para trabalhar, e então encontra nele. Levante-se e faça, e o Senhor esteja com você. Ele faz uma leitura da alma como eunuco, e então junta sua carruagem em uma oração, e então vem o mensageiro do céu, ó Daniel, muito amado. A esposa, que perdeu seu amado em sua cama, encontra-o no início do sermão. Foi só um pouco que eu passei dele, mas achei aquele a quem minha alma ama. Cânticos 3 verso 4.